Bem-vindo ao canal da Clínica Facto. Hoje nós vamos falar de um tema bastante pertinente, que é médicos e a mídia, e nós convidamos um super convidado, uma pessoa conhecida da televisão, da mídia, que é o Vildomar Batista. Já foi jornalista, já foi diretor de vários programas de grande audiência na televisão, e eu queria que ele passasse essa experiência, porque, de uma maneira geral, hoje existe uma banalização da informação de uma maneira geral médica, seja nas mídias do Instagram, do Facebook, e nós temos também o acesso à televisão. Então eu queria que ele explicasse qual seria o melhor caminho hoje para que o médico fizesse algo ético, algo correto, como que ele explicasse para nós como é que é feita essa filtragem a ponto de televisão, né? E como é que são escolhidos esses colegas e como é que a gente tem que direcionar o conhecimento para essa população. No Facebook e Instagram, infelizmente não, porque é uma mídia aberta e aí vai caber a cada uma das pessoas que assiste ou é usuária dessas mídias de escolher se essa informação é correta ou não. Mas eu queria aproveitar a tua expertise, viu? E obrigado por você ter vindo, Vildomar. Nós já nos conhecemos de longa data e eu sei que você é uma pessoa super ocupada. Obrigado por você ter vindo aqui no nosso canal, que é um canal de informação, né, que a gente usa para esclarecer as pessoas, médicos, estudantes e a população em geral. E obrigado por você ter vindo aqui. É um prestígio para nós você estar aqui junto com a gente, viu? Imagina, eu que te agradeço, né, Dr. Nelson Liboni, meu amigo Nelson Liboni. Nós somos amigos a longa data. É um prazer, uma honra poder falar com seus inscritos, com seus seguidores, e estou muito honrado de poder sentar aqui com você e discutir um pouco sobre televisão e sobre a participação de médicos na televisão. Estou à tua disposição. Então, obrigado. Show de bola. Vamos começar para não tomar o tempo do Vildomar, que aqui o tema é extenso. Me explica uma coisa, você acha que o médico, é importante o médico levar essa informação para o público, ou ele deve só ficar dentro do consultório, ou ele deve ter essa ação de levar a informação para o paciente? Não, eu acho extremamente importante que a informação ela alcance a massa, ela alcance o público, né? E principalmente num país onde a gente tem dificuldade de ter acesso a grandes médicos como você, então quando você leva essa informação através das suas redes sociais, através do seu canal no YouTube, através da televisão, você acaba encurtando o caminho de acesso para o telespectador que não pode vir diretamente a você para discutir sobre um tema de saúde, e ali através da televisão, dos seus canais, suas redes sociais, eles podem não só ter acesso a essa informação, como eles podem interagir com você. Hoje as pessoas podem entrar na tua rede social e fazer perguntas diretamente para você. Então eu acho importante que todos os profissionais, em especial o médico, tem essa preocupação de se comunicar com a população através das suas redes sociais ou dos veículos de comunicação. Perfeito. E aí, me fala uma coisa, Vildomar, você que dirigiu vários programas aí de grande audiência, você tinha alguns programas médicos, né? Como é que você escolheu os profissionais para estarem lá presentes, para ter uma informação precisa e correta? Porque, por exemplo, nessa época de pandemia de Covid-19, a gente viu várias informações discrepantes, às vezes com falta de baseamento científico, ou eu acho isso, eu acho aquilo, e virou uma grande salada, uma grande confusão, que em vez de esclarecer, virou uma grande bagunça. Então, o teu programa, que eu lembro bem, eu fui um dos frequentadores, né? Então, sempre havia uma rigidez, né, de escolher dos temas que ia se falar, se tinha embasamento científico. Como é que você, por exemplo, escolhe um profissional para dar uma entrevista no teu programa? Olha, como diretor de televisão, você tem que ter a responsabilidade das pessoas que você coloca num sofá para dar uma entrevista. A nossa preocupação é sempre buscar um profissional que, além de ser respeitado pela sua classe, ele demonstre ter grande conhecimento sobre aquilo que ele vai falar na televisão e que também tenha facilidade em falar isso para o telespectador. Porque existem muitos profissionais de vários segmentos da televisão, enfim, da comunicação, que são grandes profissionais na sua área, mas quando você leva para dentro do estúdio, ele tem dificuldade em transformar aquele conhecimento numa linguagem mais
compreensível, mais simples para o telespectador. Ele fala uma linguagem extremamente técnica, né, que parece estar falando outra língua. Né? E aí o teu telespectador, o teu inscrito, né, o teu seguidor, ele não vai compreender aquilo que você está falando. Então, é uma soma desses fatores, ou seja, a responsabilidade, a capacidade, a habilidade, o conhecimento, né, e a forma como ele se comunica com o telespectador. Então, somando tudo isso, nós, profissionais de televisão, olhamos para aquela figura e falamos o seguinte, olha, vamos fazer uma pauta sobre determinado tema. E acho que essa pauta cabe que Nelson Liboni seja o nosso entrevistado, seja o médico que venha para o estúdio para falar com os telespectadores. Legal. E você já teve gente boa, brilhante, que chegou lá, travou? Porque é o que eu falo, às vezes você vai dar uma entrevista, é um meio hostil, né? Porque você está acostumado com o centro cirúrgico, com o teu consultório. De repente aquele monte de luz, gente, câmera. Quem não é do meio da mídia não tem ideia do que é aquilo, né? É uma loucura, né? Já teve gente que travou e aí como é que você faz? Já é comum. Por exemplo, comum, né? Se eu vou passar por uma consulta, por uma cirurgia contigo, principalmente a cirurgia, eu vou estar nervoso. Sim. Minha vida vai estar nas tuas mãos. Né? E a gente tem sempre medo daquilo que a gente não tem total conhecimento. Então, para nós fazermos televisão, é uma rotina comum. É a rotina. É rotina comum. Como para vocês médicos, operar é uma rotina comum. Sim. Mas, quando a gente traz um médico para dentro do estúdio de televisão, nós também temos essa consciência de que ele está fora do seu ambiente. E dentro desse ambiente que é a televisão, ele pode ter dificuldades de organizar as suas ideias, de falar de forma simples, clara para o entendimento do telespectador e, de repente, travar. Então, já aconteceu de grandes médicos, sabe, do Brasil, de determinadas áreas, a gente ali na passagem de roteiro explicar para ele o que a gente quer, pedir que ele fale uma linguagem fácil de entendimento do telespectador, e na hora do ao vivo, na hora do programa, ele simplesmente travar ou falar com grande dificuldade. Ou seja, buscar argumentação científica e que o telespectador não consegue entender. Mas aí o que nós, diretores de televisão, fazemos? Como os apresentadores usam um ponto, que é um aparelhinho onde eu me comunico com eles, eu sopro no ouvido do apresentador, pede para ele explicar isso melhor. Isso que ele está colocando, na prática, seria o quê? E aí é a função do apresentador aliviar aquela situação de estresse, aquela coisa do médico, muito técnica, e trazer da boca dele aquela informação mais simples para o entendimento do telespectador. E aí você já por exemplo, assim, existe alguma vez que alguém postou alguma informação errada, o médico, então de repente, uma coisa que o Conselho Federal de Medicina diz, ele não pode se autopromover, é importante colocar o CRM e o nome completo dele, para que ele seja responsável pelo ato, isso é um ato médico, né? Porque ele está divulgando uma informação. Não mostrar fotos, né, que a gente estava até falando agora, né, fotos de pacientes, ou antes e depois, né, que a gente vê muitas vezes em plástica, essas coisas. Então, se alguém passar uma informação errada, quando é gravado é ok, mas quando é ao vivo, né, que era a maioria dos teus programas, que tem que ter uma inteligência muito rápida como diretor, não é fácil o que você faz, como é que você bloqueia essa informação? Como é que você volta atrás? O jornalista, ele intervém ou passa batido? Então, o papel do apresentador é de entrevistar. Né? Ele não tem a responsabilidade direta por aquilo que o entrevistado, seja ele médico ou não, está falando. Então, a responsabilidade pelo conteúdo, pelas informações que você como médico está dando, é sua. É um ato médico. É um ato médico, é sua essa responsabilidade. Então, nós confiamos que aquilo que você está falando na televisão, você se preparou, você estudou e você tem convicção e responsabilidade daquilo que está falando. Mas se por algum motivo aquilo que você comentou ou falou ou afirmou no programa de televisão ao vivo foi um equívoco médico, se a gente não consegue corrigir durante a permanência que o programa está no ar, nós podemos no dia seguinte fazer uma retificação, fazer uma correção. Perfeito. Ontem discutimos sobre esse tema, o doutor Nelson Liboni ou o doutor fulano de tal fez a seguinte afirmação, o doutor Nelson nos procurou e disse que aquela informação naquele momento foi equivocada e a informação correta é esta. Então, no ao vivo, de imediato, não temos como corrigir. Certo. Na gravação, o apresentador não tem conhecimento Sim. para desdizer aquilo que você está falando. Ele pode argumentar em cima de informação, mas a responsabilidade
você está falando ao seu entrevistado é sua, seja você médico ou não. E agora é o contrário, viu, Domar? De repente você está lá e o jornalista ele te coloca numa situação curta. O médico pode chegar e falar assim, eu não quero falar sobre esse tema, ou eu acho que esse tema que você está falando não está certo. Ele tem essa autoridade como médico. Tem, e aí eu acho que vai a questão da sensibilidade de como você fala isso. Sim. Primeiro, para que você não pareça arrogante no vídeo. Sim. Porque vocês não são médicos, são temas muito complexos, né? E não pode se esquecer que o papel do repórter ou do entrevistador é perguntar. Sim. E quando ele pergunta, ele não está perguntando para te provocar ou para criar uma situação de constrangimento. Ele está provocando porque ele quer tirar aquela informação para levar para o espectador. Sim. Então, assim, não é ali uma disputa, não é uma briga de querer colocar alguém em saia justa. Isso é importante. É uma conversa para tirar a informação daquilo que você está falando no programa para o telespectador. Entendi. Então, se alguma pergunta for feita no sentido de que aquilo vai te causar uma questão legal, uma questão jurídica ou um embaraço, o médico tem que ter a habilidade, o entrevistado tem que ter habilidades e falar o seguinte, olha, sobre essa questão, sobre esse tema, existe uma regulamentação do Conselho Regional de Medicina que me impede de opinar sobre esse tema, mas o que eu poderia dizer para você é o seguinte, sobre essa questão, há hoje uma informação que diz que nós devemos caminhar por esse caminho. Ou seja, não tem que ficar amiguinho do jornalista nem da mídia. Ele tem que ser ético. Fala assim, sim. Nós temos que fazer, ele tem que agir como médico. Sim. Ponto. É isso que eu vou fazer e ponto. Sim, claro. E aqui no Brasil nós temos a mania de sempre fazer a gente gosta do poder da imagem, né? Sim. Então, assim, quando eu ilustro uma entrevista com a imagem, assim, vamos falar, por exemplo, sobre um tipo de pauta que interessa muito o telespectador, que são as cirurgias estéticas. Né? Isso. Então, por exemplo, se eu vou falar, por exemplo, de nariz, e eu mostro, por exemplo, o antes e o depois... Não pode. Para o telespectador isso é importante. Para nós que fazemos televisão isso é importante porque isso traz o interesse pelo conteúdo e a audiência. Mas nós sabemos que o médico tem limitações de usar imagens do antes e depois. O que nós fazemos? Nós podemos colocar as imagens, não imagens de seus pacientes. Eu posso colocar imagens como referência e posso opinar sobre aquilo, mas eu não posso, como apresentador, como entrevistador, envolver você nessa discussão. Você não pode, por exemplo, naquele momento, avaliar aquele antes e depois, porque senão depois do programa, quem vai ter problema no Conselho Regional de Medicina ou de Cirurgia Plástica é você como médico. E o médico também não pode se promover dizendo, eu faço essa técnica, eu sou o melhor, eu sou o bacana que vai resolver. Isso é verdade. Apesar de que em alguns casos você percebe que médicos, de certa forma, com cuidado, assim, ele deixa entender de que aquele tipo de técnica ele faz ou ele fez em determinado paciente. Perfeito. Bom, você deu sutil. Não, você deu uma dica super bacana. Quer dizer, o médico ele tem que se sentir ancorado e não esquecer que ele é médico. Ele não é artista. Ali não é um grande evento artístico. Mesmo porque, depois do programa, a tua vida continua como médico. Sim. E as consequências pelo que você falou... Sim. Pode te trazer mais problemas. Prejuízos do que benefícios. Bom, vamos lá esquentar isso aqui. Época de Covid, muita coisa de moda. Então, por exemplo, jornalismo, ele escolhe temas de moda ou ele escolhe, por exemplo, pautas? Vamos falar sobre determinados... Como você tinha um programa médico que era diário, que foi um programa com uma alta audiência, você tinha uma rotina de fazer ou você pegava temas que eram mais destacados na imprensa? Como é que você faz isso aí? Sim, isso é natural. Né? Por exemplo, a produção do programa ela faz uma pesquisa para saber quais são os temas mais buscados, mais pesquisados, temas de maior interesse da população e do telespectador. E nós, internamente, chamamos isso de pautas coringas. São pautas que a gente sabe que, se colocar no programa, elas vão dar mais audiência. Vão dar mais audiência e vão ter mais interesse do nosso telespectador. Assim, eu já sei quais são essas pautas. E aí o que acontece? Alguém que teve uma doença e morreu, alguém conhecido, então vai chamar alguém para falar sobre aquele tema. Por exemplo, gastrite. Tá. Gastrite é uma pauta coringa. Não, todo mundo tem. Exatamente quantos por cento da população brasileira não teve ou não está passando por uma gastrite? Sim. Dor de coluna. Sim. Dor de cabeça. Diabetes. Enfim, dor de cabeça. Sim. Então, obesidade. Obesidade. Então tem várias pautas que a gente fala de pautas coringas que a gente já sabe que vai dar audiência, então pega os melhores profissionais dessas áreas para ir ao programa e falar. Então, assim, nós como profissionais de televisão, nós escolhemos pautas
que tem o interesse da grande massa e nós já sabemos que ela tem um resultado de audiência satisfatório. Bom, então isso é bacana então para o pessoal que assiste televisão saber que existe em programas sérios, diretores sérios como que é o Vildomar, que existe um filtro, existe uma seleção, isso é uma coisa importante, tá? Agora, se a gente migrar para o Facebook, Instagram, é o que você gosta de falar para mim, que é uma democratização. E você sabe que até 2 anos atrás eu não tinha nada disso e detestava, né? Mas tanto me falavam que eu tinha que ter, porque as pessoas queriam me achar, procurar para falar, eu acabei fazendo. E aí é um negócio que você entra, se você tomar cuidado, você troca os pés pelas mãos, né? Como é que você acha que está essa informação médica? A gente vê muita coisa de propaganda, mostrando cirurgias, que mostra o paciente, ou mostra um ato que ele está fazendo, que assim, que traga algum transtorno com sangue ou com uma peça cirúrgica. Como é que você acha que está hoje a mídia nestas coisas com o médico? Está ruim? Olha, eu acho, doutor Nelson, que as redes sociais, o YouTube, essas redes sociais, esses novos mecanismos de acesso à informação, de certa forma, vieram para democratizar o acesso das pessoas que têm conteúdo, têm conhecimento em determinada área, para falar com o seu telespectador, ou com o seu seguidor, ou com seus inscritos nos seus canais. Hoje, praticamente, cada um de vocês, cada um de nós, temos uma espécie, através de um canal, temos uma espécie de uma mini emissora de televisão à nossa disposição. O que eu coloco, o que eu alimento este canal é da minha inteira responsabilidade. E é claro, eu percebo que nessa corrida por oferecer, por produzir conteúdo, existem muitas aberrações. Existe muita irresponsabilidade. E o telespectador não está preparado para fazer esse filtro. Então, assim, você pode colocar no seu canal o tipo de informação que você quiser. É evidente que se o telespectador não tiver esse filtro, mas outros médicos ou o conselho regional de medicina ou da área que aquele profissional que está produzindo conteúdo está publicando, perceber que existe alguma coisa que fere a ética médica ou que fere a responsabilidade, essa pessoa pode ser denunciada e ter seu canal, sua rede social banida, tirada do ar. E aí ele pode sofrer consequências. Eu, por exemplo, eu vejo hoje nas redes sociais médicos, principalmente aí na área de estética, postarem cirurgias de implantes de cabelo, coisa de nariz, tal. E vejo coisas até, sabe, com o processo cirúrgico que envolve sangue. Televisão, por exemplo, nós não mostramos sangue. Tá. Claro. Existe ali uma conduta nossa de não mostrar, por exemplo, injeções penetrando, seringas penetrando, cortes, coisas chocantes, porque a televisão aberta nós temos uma audiência diversificada. Então, assim, eu não tenho controle naquele horário, se o meu programa é de classificação livre, eu não tenho controle de saber se tem crianças de 4, 5, 7 anos de idade assistindo. Que é uma coisa aberta. Então tem que ter responsabilidade ao colocar isso. Mas nas redes sociais eu percebo que essa preocupação ainda não existe. E eu vou te pichicar mais, né? Então, você acha que, por exemplo, existe a mídia do Face, Instagram e outras, ele deveria ter um para a clínica dele e um privado. Por exemplo, estou na praia, estou fazendo ginástica, estou fazendo isso, que isso ele posta o que ele quiser e ele escolhe quem vai ter acesso a isso. Mas ele deixar em aberto e as pessoas confundirem o que é o médico, o que é a vida pessoal, o que é o artista, porque tem muito médico que virou artista e esqueceu que ele é médico, tá? E tem muita gente que confunde as coisas. Você acha que é uma linha muito perigosa? O médico ele entra, ele começa a aparecer na mídia, ele esquece que ele está dentro, que ele é médico e aí ele acaba confundindo e ele começa a ser reconhecido, às vezes na rua, conversando, e fala, pô, eu sou artista. E aí ele começa a se comportar como artista, mas o artista tem um modo operante diferente de um médico. Você acha que isso aí compromete a credibilidade desse médico? Essa tua pergunta... Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque as pessoas estão fazendo isso. Eu acho que é complicado isso, né? Não, essa tua pergunta ela é extremamente importante, porque todos nós nascemos com uma dose de vaidade. E não tem nada de mal nisso. O mal é quando você deixa a vaidade, quando você se embriaga pela vaidade e ela começa a ter mais espaço do que o teu senso e a tua responsabilidade profissional. Eu penso o seguinte, se você é um médico, é um advogado, se
você é uma pessoa que vive daquela profissão, você tem que ter a preocupação com 2 patrimônios que você tem para cuidar. Eu costumo dizer que o maior patrimônio de um artista é a sua imagem, de um jornalista, a sua credibilidade. Então, esses 2 patrimônios também estão, de certa forma, ligados à imagem de um médico, né? A credibilidade e a imagem que ele leva para a sociedade. Então, você imagina, você é um médico super respeitado. Quando eu busco a sua rede social, eu não busco por conta de seus olhos verdes, essa barba, esse cabelo. Eu busco você pelo conhecimento que você tem na área, porque Sim. você me tratou como médico e eu como seu paciente, então eu confio na sua capacidade como médico, como cientista. E aí, de repente, eu segui na sua rede social, eu vejo que de vez em quando você publica fotos você bebendo, se embriagando, você tá lá, sabe, no meio da gandaia, aí uma hora você tá no seu carro, sabe, a 160, 180 km por hora, aí você tá de sunga na praia, embriagado, cheio de brincadeiras fora de propósito. Eu falo, caramba, aquela imagem do consultório que eu tenho desse profissional tá destoando dessa pessoa. Não é que aquela imagem de você, no momento de descontração, esteja errada, mas eu acho que ela não tem que estar na sua rede profissional. Ela tem que ser uma tem que postagem ter uma rede privada. fechada. Você tem, por exemplo, tem uma rede privada para seus amigos. Fecha essa rede. Sim. E você lá vai escolher quem deve seguir você. Tá. Seus amigos mais íntimos, seus familiares. Então, eu acho que você tem que ter uma preocupação com aquilo que você posta, porque a sua imagem e a sua credibilidade podem ser afetadas por aquilo que você, de forma demasiada, coloca na rede social. E tem muita gente que não tem essa preocupação. Eu conheço muitos profissionais que são extremamente prestigiados pela mídia. E aí, quando eu vou para a rede social, eu percebo que ele está embriagado pela vaidade e aquilo compromete a credibilidade e a imagem dele como médico. É o que eu falo, o médico virou artista. Mas você deu um negócio, então só para finalizar, que eu acho que já deu para entender, que médico, ele pode passar informação, ele deve passar informação, é parte do ato médico ele trazer esclarecimento. Esclarecimento baseado em ciência, não em autopromoção e não em achismo, tá? A gente viu muito isso nesses tempos modernos, né? Segunda coisa, que a imagem do médico e a credibilidade é a coisa mais importante, né? Para você criar um nome, uma imagem, são anos. Para você perder, é um segundo. Post. É um post. Você destrói num post. Um post. Então, um post no Instagram, um vídeo mal postado, um post no Twitter pode destruir o patrimônio que você construiu durante décadas. Sim. E que você vive dele. Muito Como bem. médico, você vive dele. Então, você pode destruir isso em segundos por pura vaidade. E se for convidado numa televisão, não ter medo, porque existe essa situação, toda essa ajuda, que são pessoas muito profissionais que estão lá, e que você entender que é importante você dar essa entrevista, é importante passar informação e se basear em dados, e que você sai de lá como médico e não como uma pessoa artista. Eu acho que isso é importante. Então, eu acho que quem for convidado ou quem está trabalhando com essa mídia, não confundir, não querer aparecer como um amiguinho ou como uma pessoa, é o que você falou, bebendo. Eu acho que aí você troca as imagens, né? Eu acho que o político também toma esse cuidado, como o jornalista toma esse cuidado, advogado. Então, eu acho que essa coisa da imagem é muito importante. E não tem nada demais, por exemplo, eu conheço muitos médicos que mesmo clinicando, mesmo que operando, eles estão na televisão até com programas de televisão. Sim. Né? São apresentadores de quadros ou de programa de televisão. Eu não vejo nenhum mal nisso. O que ele não pode nunca é perder a capacidade e a habilidade de entender de que ele é mais médico do que artista, do que ele é mais médico do que apresentador. Então, se eu estou dentro do meu consultório, eu estou clinicando. Se estou dentro do centro cirúrgico, eu estou operando. Se eu estou na televisão, eu estou falando sobre o meu trabalho. Como médico. Como médico. Mas quando eu saio desses 2 ambientes, vou para minha casa ou para algum lugar, eu tenho que ter a preocupação que aquilo que eu vou postar vai ter alcance de milhares de pessoas. E essas pessoas não são os meus amigos íntimos que frequentam a minha casa. São meus seguidores, mas também são meus fiscais. São meus juízes que podem avaliar aquilo que eu estou fazendo fora do meu consultório e aquilo prejudicar a minha imagem e a minha credibilidade. Lidomar, queria te fazer uma outra pergunta. Então, se de repente um médico ele quer ter acesso a essa mídia, como é que ele faz para chegar, por exemplo, num jornal, numa televisão, num rádio? Por exemplo, eu recebi um convite, não fui eu que procurei. Tá? Hoje eu recebo esses convites e a gente, até por falta de tempo, não dá para ir em todos os lugares, a gente acaba indo
porque até por gosto das pessoas que a gente conhece e da importância dos trabalhos que você mesmo fez, eu fui em vários. Como é que, se de repente eu quero aparecer, e como é que esse médico procura? O que é que ele procura? Ele mostra para alguém? Como é que ele divulga algo que ele está fazendo de importante? Tem várias coisas no Brasil mesmo, coisas bacanas que estão acontecendo. E como é que ele faz para divulgar isso? Essa pergunta é interessante porque, às vezes, o médico ele é bom numa área. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia. Você tem uma equipe que te assessora. Você tem um anestesista. Se falar bobagem, você me corrija. Não, você tem lá as enfermeiras, você tem, ou seja, uma equipe que vai te dar suporte para que você possa brilhar, atuar dentro do centro cirúrgico e fazer um trabalho bem feito com resultado efetivo. Se você quer ter uma carreira na televisão também ou num veículo de comunicação, expandindo o teu conhecimento para chegar a acesso ao teu seguidor ou aos telespectadores, é importante que você tenha a preocupação em ter uma assessoria por trás disso. Porque a assessoria ela vai evitar que você, como médico, se exponha, dê a cara às equipes de televisão que não te conhecem, ou até te conhecem, mas sem a tua exposição direta, vai falar assim, puxa vida, esse cara está me procurando que ele quer participar de uma pauta, não é muito... Não pega bem. Não pega bem. Então assim, quando você tem uma assessoria que trata junto aos programas, além de estreitar esse caminho, te valoriza. Então, por exemplo, eu tenho lá um quadro médico no meu programa. A assessoria de um médico, de um profissional, já sabendo que aquele programa fala sobre isso, ela pode, de certa forma, já mandar a apresentação do teu trabalho, propondo pautas ou se colocando à disposição para que o assessorado dela, para que o médico possa falar sobre aquele assunto. E aí, quando você recebe o convite, não foi você que provocou diretamente esse convite, foi a tua assessoria. Então, isso te valoriza e também estreita um caminho entre as produções e as assessorias para que você possa fazer eu acho que em hospitais, muitas vezes tem a parte de imprensa e eles fazem essa ação junto aos jornais. Sim. E junto à imprensa, né? Ou às vezes até a própria imprensa liga para alguns hospitais e fala, eu quero falar sobre algum tema, vocês têm alguém que vocês acham relevante? Eu já tive algumas oportunidades. Sim. Até de fazer isso através de alguns hospitais grandes aqui. Sim. Em São Paulo. É isso mais ou menos, né? Por exemplo, quando a gente estava, o último programa que eu dirigi, foi exatamente em cima da pandemia e a gente precisava muito de infectologistas, enfim, de médicos que tratassem da doença para falar do programa. E muitas vezes a gente falou com o Conselho Regional de Infectologia para indicar grandes médicos. E grandes médicos que você vê hoje aí na televisão, nas grandes emissoras de televisão, passaram pelo nosso programa. Sim. Então nós pegamos as maiores referências, trouxemos essas pessoas para a televisão para falar sobre um determinado tema. É claro que teve um inclusive que faleceu, né, que deu entrevista para nós, sim, né? Sim. Tá? E falava muito bem. Falava muito bem, inteligentíssimo. Era muito, muito articulado. Sim. Ele conseguia ganhar o telespectador com as suas falas, com o seu conhecimento. Dava audiência. Sim. Então, assim, a gente gostava muito de levar ele no programa, mas infelizmente ele Agora, Vildomar, e para finalizar, que eu acho que a entrevista acabou abordando tudo, existe alguma situação que de repente o médico queira aprender, tem algum curso para ele fazer? Porque a gente ainda aprendeu como raiz, né? Como você aprendeu, né, no teu decorrer, que eu conheço a tua história, e eu aprendi também na raça, né? Como é que tem que ir lá na televisão, como é que filma. Eu nunca olho para a câmera, vocês me dão bronca sempre que eu vou lá. Você nunca aprende, até hoje não aprendi. Mas existe algum curso para o médico fazer, para ele falar bem, para ele ter uma linguagem mais simples, ele ser uma pessoa mais objetiva ou não? Existe. Antes de falar do curso, eu vou te explicar por que a gente está sempre cobrando para vocês olharem para a câmera. Tá. Aliás, aqui eu olhei muito pouco para a câmera. Você olhou mais para vocês. Eu sempre olho para... Mas por que a gente fala assim, tem que olhar para a câmera? A tua maior audiência, quando você está dentro do estúdio, não são os câmeras, não são as equipes que estão ali em volta. A tua maior audiência é quem está em casa, é quem está sintonizado no teu canal, quem está sintonizado naquele programa de televisão. Então, assim, quando eu olho para a câmera, eu estou interagindo, eu estou falando com esse telespectador, com esse assinante, com esse teu seguidor, com esse teu inscrito. Então, é importante você falar com a câmera, porque quando você fala, eu estou me comunicando diretamente com essa pessoa. Então, eu prendo a atenção dela naquilo que eu estou falando. Por isso que a gente fala assim, olha para a câmera, olha para a câmera. Claro que você tem que fazer isso de forma dosada. Então, assim, eu olho para a câmera, mas ao mesmo tempo eu interajo com você, porque você é o entrevistador. Você está conversando comigo. Então, é importante que eu crie uma forma de comunicação visual, olhando no teu olho e ouvindo as tuas perguntas.
Mas eu posso alternar isso, falando com você e também falando com o telespectador. Agora, eu sou jornalista e diretor de televisão. Eu posso operar? Posso. Desde que eu vá para a faculdade, né, faça residência médica e possa estudar. Claro. Hoje, como jornalista, como diretor de televisão, eu não posso nem desencravar uma unha que eu corri se infeccionar. Caiu o dedo. Mas se eu for aprender as técnicas, então eu posso operar, eu posso clinicar, desde que eu seja regulamentado, profissionalizado e estudado para aquilo. Então, muita gente não dá valor para a habilidade de se comunicar na televisão. Então, o que eu recomendo como profissional de comunicação que sou? Que se você tem hoje um canal no YouTube, se você tem hoje um veículo de comunicação para falar sobre o produto ou sobre o segmento pelo qual você estudou e quer se comunicar com o telespectador, é importante que você também busque uma forma de se aprimorar, de se profissionalizar. Existem hoje cursos de para que você possa aprender como se comunicar. Então, assim, tem a Escola de Comunicadores. A Escola de Comunicadores, por exemplo, ela dá cursos para médicos, para políticos, profissionais liberais, ou seja, as pessoas que hoje estão querendo se comunicar através de suas redes sociais ou até dentro de um estúdio de televisão, através da entrevista, é importante que elas tenham essa preocupação de buscar a qualificação de como dar entrevista e de como se comunicar. Porque falar diante de uma câmera parece algo simples, mas não é. Você pode ser mecânico, você pode ser duro, você pode não ser simpático, você pode não ser natural. E os cursos vão te preparar para isso. Ou seja, como é que eu falo de forma simples, de forma compreensível do telespectador, sem demonstrar nervosismo, ao mesmo tempo de forma natural. Como é que eu falo isso? Eu falo treinando, buscando conhecimento. Então é importante que quem quer se comunicar hoje procure um curso de qualificação. E assim, eu vejo até no próprio consultório, isso acaba ajudando até porque às vezes tem médicos que são muito bons, mas eles são sérios, quietão, e a pessoa só, eu não gostei desse médico. E às vezes tem outro que fala muito, mas ele não é tão bom tecnicamente. Puxa, eu adorei esse médico. Tá? Então, o termo ideal é poder, dentro da área da medicina, é a área da comunicação, porque quem não comunica se trumbica, como dizia o Chacrinha. Então, você tem que passar o teu produto, não vender, você tem que passar, sim. Você não vai indicar, você vai dar opções para esse paciente, vai dar uma maneira simples para que ele possa entender quais são as opções do tratamento. Então, isso que você está fazendo, esse curso, acaba até ajudando, né? Então, bacana, Wildemar. Olha, importante essas informações que você deu para a gente. Eu acho que você é um gênio nessa área da televisão. Assim, gênio é você que salva vidas. Nada, somos nós. Né? Você é uma pessoa que sempre tem uma carta na manga, né, para fazer coisas brilhantes. E obrigado por você ter vindo aqui, viu? E um prazer estar junto com você. Nessa corrida a gente não consegue se ver, foi uma boa oportunidade. Eu que te agradeço. Você é meu amigo de quase 20 anos. Obrigado pela amizade, obrigado pelo privilégio de poder falar aqui com seus assinantes, com seus inscritos, né, com seus seguidores nas redes sociais. Não gosto muito, não é muito meu papel, né, da entrevista, eu prefiro no bastidor, eu prefiro cuidar da preparação dos produtos, mas já que você me colocou nessa enrascada, vim pela amizade e pelo prazer e pelo carinho e a gratidão que eu sempre tive por você, meu amigo Nelson Liboni. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Wildemar. Obrigado.